Bem, alunos, vamos para a aula de número 11, com o tema O Processo Administrativo. Eu quero aqui só comentar um pouco sobre esses acessórios que eu uso, né, na cabeça, para ajudar vocês, viu? Na questão até também para me ajudar. Que aula é essa? Eu já vi essa aula? Não, eu não vi. Eu vi a aula que ela tava com um turbante colorido, um turbante que tinha um laço, um turbante rosa, entendeu? Para poder facilitar para vocês, tá? Então, agora eu estou aqui com um turbantezinho mais discreto, tá? Então, para facilitar que eu faço isso, viu? É de propósito mesmo, tá bom? Então, antes de gravar, vocês não imaginam, tem que passar um negócio na cara, tem que, né, se arrumar bonitinho para aparecer melhor para vocês, tá bom? Então, vamos para a aula número 11, processo administrativo. O objetivo desta aula é conhecer o processo administrativo e como ele ocorre dentro das empresas nos mais diferentes níveis organizacionais, tá? Então, o cotidiano de um profissional da administração compreende uma série de atividades que são de difícil compreensão, pois em diferentes tipos de empresas há diversas tarefas que são desempenhadas por estes profissionais. Mas então, como podemos classificar as atividades de um administrador? Tá? Aqui, Henri Fayol, ele foi o criador da teoria clássica da administração. Foi o primeiro que caracterizou o processo administrativo como sendo planejamento, organização, coordenação, comando e controle. Tá? Foi o primeiro. Segundo ele, estas atividades seriam comuns a todos os tipos de organizações, sejam elas empresas privadas, públicas ou de terceiro setor. Né? Vocês já viram, né, essas empresas aí, privada, pública e de terceiro setor, os exemplos, não é? Então, o Henri Fayol, ele diz que ter planejamento, ter organização, ter coordenação, comando e controle, isso aí é comum para todo tipo de empresa, tá? Aí, anos mais tarde, outro autor, Peter Drucker, atualizou o processo administrativo, sendo aceito até nos dias de hoje. E ele diz praticamente a mesma coisa que Henri Fayol disse. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Observe aqui logo abaixo uma descrição resumida, né, de um processo administrativo. Tá? Eu não vou ler esse quadro, vocês, por gentileza, façam a leitura do quadro. Tem o processo e a descrição do processo. Tá? Então, faça a leitura, por gentileza, tá? Para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Mas observe que é muito interessante. Então, no 11.1 aqui fala do planejamento. Né? O planejar é uma função fundamental de um administrador, que envolve a criação de um cenário futuro, sendo a base para a tomada de decisões. Quando se aborda a questão da tomada de decisões, devemos lembrar que não há decisão com base no improviso. Por gentileza, não é? O planejamento serve justamente para coletar informações do presente e definir os objetivos a longo, a médio prazo, tá? E até a curto também, tá? Então, no planejamento são definidas as estratégias que a empresa deverá adotar para alcançar o resultado desejado, tá? Planejar é o contrário de tomar decisões baseadas no improviso, já falamos isso. A possibilidade de que os objetivos traçados sejam alcançados é bem maior, pois quando o planejamento não faz parte do dia a dia da empresa, o sucesso de todos fica mais distante. Tá? Então, qualquer negócio, qualquer empresa, por menor que ela seja, ela tem que ter um plano, tem que planejar. E isso é uma função bem mesmo assim íntima do administrador, tá? Então, a questão da organização, né? Organizar significa reunir todos os recursos organizacionais. Que recursos são esses? Humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, tá? Recursos humanos são as pessoas para fazer o trabalho, para a coisa acontecer. As pessoas precisam de materiais, não é? Para adquirir materiais precisa do financeiro, né, o din-din, e precisa de tecnologia para se fazer as coisas, né? Porque a gente já viu a questão da maquinofatura, da manufatura, né? Que fazia as coisas manuais lá atrás. Hoje em dia não, a tecnologia está em todos os lugares, tá? Então, esta etapa ocorre logo após o planejamento, cuja principal função é mobilizar pessoas, matéria-prima, tecnologia, em busca dos resultados que foram determinados lá no planejamento, tá? Deve-se prezar pelo cumprimento dos prazos, dos programas que foram definidos, de forma que isto não atrapalhe os resultados finais, tá? Então, isso é organização, tá? A organização, ela é fundamental em qualquer
vivência, né, gente, da nossa vida, na vida pessoal, né, na vida do trabalho, né, na vida laboral, tá? Tudo leva à organização. Se você não tiver isso, tá comprometido aí o sucesso de qualquer coisa que você vai fazer, seja na vida pessoal ou profissional, tá? Aqui no 11.3 fala da direção, tá? Direção é o processo, é quando tudo aquilo que foi planejado e organizado anteriormente em ação, ele se transforma em ação. Vale ressaltar que os administradores devem estar à frente das etapas para garantir o sucesso do processo administrativo. Isso é muito importante, gente. O administrador, ele tem que estar à frente mesmo. O administrador, ele é um líder, né? Eu já tenho falado isso muito. Ah, mas eu não sou líder. Ah, eu não tenho perfil para líder. Aí você tem que rever essa questão. Porque o administrador, ele é um líder nato, ele tem que ser. Ele tem que estar à frente das coisas. Não é só mandar os outros fazer. Delegar, como a gente fala, né? Não é só delegar, é acompanhar e muitas vezes fazer junto, viu, gente? Muitas vezes fazer junto, tá? Isso é um exemplo, assim, que eu trago da minha vida mesmo, como líder, como administradora, gestora que sou, tá? Então, muitas vezes eu vou pro campo junto com a equipe a qual eu direcionei ali, tá? Então, dirigir significa coordenar e comandar todas as pessoas dos demais recursos e que agora estão sendo efetivamente executados, tá? Então, esta execução é a etapa operacional do processo administrativo, pois envolve todos os funcionários. E aí, a liderança é um fator chave para o alcance dos resultados propostos. Olha aí que interessante. Tá? O líder deve ser um conciliador dos interesses entre empregados e empregadores. Deve ter conhecimento amplo das normas da empresa, da relação com os demais envolvidos, ter diálogo eficiente, muito importante a questão do diálogo, motivar todos os funcionários na execução do trabalho. Então, como eu disse, não basta delegar, gente, não basta mandar, tá? Pedir para fazer. Você muitas vezes tem que fazer junto, tem que motivar. Às vezes você pede para fazer e a pessoa não sabe nem por onde começar, então você tem que iniciar ali para ele ver como é. E aí, se você não souber, fica ruim, né? Então, vamos ter conhecimento amplo de muita coisa, tá? Então, como eu digo sempre, não se atente apenas a isso aqui que a gente tem aqui na apostila, os textos da apostila. Procure outras fontes para estudar, outros livros, né, sites, tá? Coloca aí o site de administrações, administradores, tem muito artigo bacana, tá? Vamos ver mais aqui, a questão do controle, tá? Controle. Depois que a etapa da direção está acontecendo, o administrador passa a controlar os resultados alcançados, comparando com o que foi planejado no início do processo. Tá? Então, você fez o planejamento, você organizou, agora você tem que controlar. Tá? Devemos perceber que muitas vezes há excesso de planejamento e falta de controle. Por isso, quando o profissional estiver planejando, organizando e dirigindo qualquer tipo de atividade em seu trabalho, lembre-se de criar mecanismos claros, rápidos e eficazes para a elaboração do controle. É a partir do controle que o profissional consegue enxergar a eficácia do processo administrativo, seja uma pequena atividade do dia a dia de trabalho ou um grande projeto a ser implantado e operacionalizado por meio do processo administrativo. Tá? E aí aqui no 11.5 tem o feedback, né? Vamos ver? A gente sempre fala sobre isso, né? Feedback. É uma ferramenta de verificação do sucesso ou do fracasso do processo administrativo. O feedback se aplica ao final do processo administrativo, utilizando as informações do controle, ou seja, do final do ciclo, e comparando com aquilo que foi planejado. Assim, o feedback funciona como uma flecha que liga o fim do processo ao início dele. Olha que interessante, né? Isto quer dizer que o processo deve ser cíclico, pois quando o feedback é utilizado constantemente, a ponto de torná-lo um hábito, é possível buscar a melhoria contínua nos processos, tá? O feedback permite ainda avaliar todas as etapas do processo, desde planejamento, organização, direção e assim por diante, ok? Então, vamos ver aqui o que temos mais. Também utilizamos o feedback para dar um retorno sobre a produtividade, as atitudes e o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Isto serve para que as pessoas saibam quão bem estão realizando o seu trabalho e de que forma poderiam ser melhor, tá? Então, o feedback também é o retorno, tanto dos profissionais que estão envolvidos,
como também da comunidade, da sociedade, do público que você quer atingir no seu processo administrativo, tá? Então, o feedback tem sua eficácia, a sua eficácia é tão positiva como se fosse um elogio, pois uma crítica nos permite melhorar, crescer e mudar comportamentos e atitudes, ao passo que um elogio apenas nos deixa envaidecidos. Então, o feedback, você elogia, pronto, fica ali. O feedback não, você dá um retorno, faz uma crítica sobre aquilo que foi feito, né? É um feedback, é o retorno. Mas os feedbacks nem sempre são positivos, eles podem ser negativos. Por isso é importante você ouvir os feedbacks, os retornos que as pessoas vão dar sobre a sua administração ou processo administrativo, tá? Então aqui as 4 palavrinhas mágicas da administração. Quais são elas? Repitam comigo. Planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? E também o feedback, tá? Então aqui, chegando já ao final, olha, o propósito da figura aqui, acima, é ajudar o profissional a descrever a forma de utilizar os resultados disponíveis na etapa do controle e auxiliar nos novos planejamentos, tá? Resumo aqui, olha, o processo administrativo nos mostra quais são as principais atividades dos administradores. Quais são? Vamos repetir, por gentileza, né? Aqui acima está, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar, ok? Serve também, ele revela também que estamos constantemente planejando, organizando, dirigindo e controlando diversas atividades ao mesmo tempo. E que quando conseguimos ter consciência da melhoria contínua, podemos alcançar resultados muito mais positivos, tanto para a empresa quanto para os próprios funcionários, tá? Aqui embaixo tem uma atividade muito interessante, né? Faça um processo administrativo para a sua vida pessoal. Planeje algo em longo prazo. Faça um esquema de operacionalização desta atividade e perceba que os resultados que você alcançar podem ser muito mais positivos do que você pensa. Então, faça aí um plano, tá? Um planejamento, um processo administrativo da sua vida pessoal. Planeje algo em longo prazo, tá bom? E envie para mim, por gentileza, tá bom? Muito obrigada, um abraço e até mais.